Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de abrir a Tua palavra, de estudar essa palavra, refletir nela. E Deus continua falando no nosso coração. Obrigado pela EZB, pela comunhão que tivemos agora no café, e que o Teu Espírito Santo continue nos falando agora, através dessa reflexão que continuaremos fazendo nas cartas do Apocalipse. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado por dia, pela oferta, jamais falte na casa, na mesa, no lar daqueles teus filhos e filhas que têm sido fiéis, contribuindo liberalmente para a tua obra, jamais falte o pão de cada dia. A tua graça e paz sejam nos seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ler, né? Está mais ou menos claro, mas eu vou ler o texto aqui. Infelizmente não vou poder projetar. Apocalipse capítulo 3. Nós lemos os últimos 2 domingos. Comecei uma série de mensagens sobre as 7 cartas, né? Estão lá na igreja em Apocalipse. São 7 mensagens para o nosso século. Tá? Então, o século 21 é um século que tem se mostrado bastante estranho, né? Muitas coisas que a gente vê profetizado na palavra de Deus parecem se cumprindo. Parece não, estão se cumprindo no nosso século. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Temos a menor ideia da data exata. Mas a Bíblia vai apontando no final dos tempos, coisas acontecerão, coisas serão, ocorrerão no final dos tempos. Bom, Apocalipse é um livro de revelação. E começa, a gente viu isso, né? Jesus falando para João. João estava exilado na ilha de Patmos. E João ali é exilado porque pregou o Evangelho, perseguia Jesus Cristo. A perseguição acabou levando para esse exílio, ficou preso lá. Ilha de Patmos era uma ilha rochosa, uma ilha que tinha, né, até hoje ainda existe aí, tem muita vegetação, era uma prisão naquela época. E aí Jesus aparece para João e fala: olha, você escreve, se você vir aqui, eu vou te mostrar, vou te revelar coisas, você escreve tudo isso. E aí João começa a escrever. E Jesus começa falando com a igreja, as 7 igrejas, na chamada Ásia Menor. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso. Né? E aí Jesus começa a falar. Hoje nós vamos ver uma carta à igreja de Sardes, que é a 5ª carta. Né? 5ª carta que nós vamos estar vendo hoje. Então, lá em Apocalipse capítulo 3, eu vou ler aqui os versículos, eles dizem assim, olha, a partir do verso 1, Jesus falando: escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperta, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e do que acreditou no princípio. Agarre-se a isso e com firmeza arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito bem. Queridos, é interessante, né, a carta de Sardes. Cada igreja, como eu tenho falado, a gente tem visto isso, tinha uma característica muito própria, muito específica. Jesus Cristo, quando aponta para aquela igreja, ele aponta coisas boas e coisas ruins, virtudes e defeitos. Toda a igreja, todos nós temos, né? Virtudes e defeitos. Quando chega nessa 5ª carta da igreja de Sardes, parece que não aponta virtude
era uma igreja conhecida, admirada, respeitada. Ela tinha essas características, mas Jesus não aponta essas características como algo positivo. Ela era conhecida, ela era admirada, ela era respeitada, mas tinha um problema seríssimo: morta. Veja que coisa, né? Ela tinha essas características, não morta fisicamente, não morta, né, em termos de ações, não morta em termos de realizações, pelo contrário, era uma igreja que tinha muitas realizações, uma igreja que tinha muitas ações, era uma igreja que era conhecida, etc. Mas Jesus Cristo aponta uma morte triste, que era a morte espiritual. Ela acreditava que estava viva, mas Jesus aponta essa igreja morta espiritualmente. E queridos, quando a gente pensa em nós, vamos pensar em nós, né? Dedicados à nossa própria igreja, né? É fundamental, e aí a grande lição, uma das grandes lições aqui de Jesus Cristo, é essa: é fundamental que a igreja de fato seja respeitada, é fundamental que a igreja seja de fato até conhecida, admirada. Tudo isso é importante, não é? Essa não é a crítica de Jesus, mas é necessário e fundamental que a igreja seja viva. E queridos, o que é uma igreja viva? Uma igreja viva é uma igreja que recebe a vida do seu cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Deus. Amém? Então, ele é o cabeça da igreja. Imagina eu perder minha cabeça, né? Não tem como, o corpo vai ficar morto, não vai haver vida, qualquer um de nós. Então, se houver uma ruptura entre o meu cérebro, né, e o resto do meu corpo, acabou. Então, veja, aquela igreja era uma igreja que tinha características muito boas, né? Era uma igreja que era até admirada por outras pessoas, pela sociedade até de um modo geral. Mas o que está aponta uma coisa triste: era uma igreja que estava morta. Isso é interessante quando a gente olha para o nosso contexto hoje, né, de igrejas evangélicas no Brasil e no mundo. Imagino que haja igrejas, e de fato há, que são muito parecidas com SARS. Né? Porque não necessariamente a igreja está, né, cheia de atividades, programações e tantas coisas, economicamente, até a Laodicea, que não vê ainda, Jesus critica aquela igreja até nessa questão econômica, mas nem sempre o que a gente vê num grupo é o que Deus vê. Eu acho até que a maioria das vezes é bem contrário. O que Deus vê, o que Jesus Cristo viu ali, era uma igreja admirada, né? Mas era uma igreja que ele diz: olha, vocês estão mortos. E isso é um problema. E, irmão, nós precisamos ter essa percepção. Olha que coisa. Deixa eu destacar bem rapidamente, né, algumas questões. Jesus, ele se apresenta como aquele que tem, esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Né? Ele se apresenta, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui é uma referência clara à sua ação espiritual. 7 é um número que em Apocalipse diz muito, plenitude, simboliza a Deus, né, na sua plenitude, totalidade. Então 7 tem a ver com totalidade. Jesus Cristo é aquele que é Deus pleno. Se a igreja não é guiada pelo Espírito Santo, se a igreja não é de fato o corpo de Cristo ligado a esse cabeça, que é Jesus, é uma igreja morta. Ou seja, pode ter atividade, mas pode não ter vida. Pode ter muitos movimentos, mas pode não ter o poder do Espírito Santo para transformar vidas. E esse é o grande problema, né? Tinha uma boa reputação até essa igreja, né? Mas não tinha presença. Tinha uma boa reputação, mas não tinha presença de quem? Do Espírito Santo na vida dela.
Não é à toa que a Bíblia fala e nos ensina sobre tudo que a gente deve guardar, e falando disso na igreja, guarda o seu coração, porque dele procede essa ideia. Irmãos, Deus tem um plano, Ele tem um projeto para nós, como igreja. Vamos pensar na igreja mais Preto, Cobrasol, Iguaçu, Palhoça quando for aberta. Deus tem um plano para a nossa igreja, que é de ser um instrumento dele para abençoar outras pessoas. A igreja ela não existe para se auto-abençoar permanentemente. Ela é edificada quando trabalhando. Todos nós trabalhamos para evangelizar e para sermos edificados, faz parte. Mas a igreja é um instrumento de Deus para abençoar fora. Aliás, a palavra igreja, tem uma palavra grega, que é eclesia, significa chamados de dentro para fora. Os chamados para fora. Tá? E nós, às vezes, não percebemos isso. E Jesus Cristo, quando ele se apresenta aqui, olha, eu sou, né? Aquele que tem as sete estrelas, né? As estrelas, eu tenho você nas mãos. Né? A visão de estrela também é interessante, porque no Antigo Testamento, estrelas eram muitas vezes comparadas a anjos. Então, é o Deus que tem a totalidade do céu. É o Deus, como eu falei, ele identifica a totalidade, né? Perfeição divina. Então ele tem o domínio sobre tudo. Ele não é 7 estrelas, ele tem tudo em suas mãos. Ou seja, todas as coisas estão nas minhas mãos. É o que Jesus está dizendo naquela igreja. Eu tenho. Tudo está nas minhas mãos. Se tudo está nas mãos de Jesus Cristo, precisamos colocar as coisas nas mãos dele. Precisamos deixar que ele age, que ele nos conduza, né? No verso 1 ele fala assim: tu tens nome, mas estás o quê? Morto. Né? Começa assim o versículo 1. Tu tens nome. Sardes era famosa, ela tinha história, tinha tradição. Né? Provavelmente era uma igreja das mais antigas daquela região ali, respeitada por outras igrejas. Era uma igreja que tinha uma riqueza, uma cidade que também era rica. A cidade de Sardes, ela foi capital do reino da Lídia, lá naquela época. Ela conhecida por inventar a cunhagem da moeda. A cunhada foi inventada, diz os historiadores, lá em Sardes. Aquela história do rei Midas, que tudo colocava, quando ele colocava a mão virava ouro, né? Aí a lenda, a história do rei Midas, ela surge justamente em Sardes. Por conta disso, ela inventou a moeda cunhada, ela tinha essa visão de uma cidade próspera, rica, né? Então as coisas em Sardes prosperavam economicamente. Agora o problema é o seguinte: tudo isso era muito bom e a igreja estava nesse contexto, mas a igreja não brilhava como devia brilhar dentro desse contexto. Insista, uma igreja muito admirada, com muitas coisas boas, mas era uma igreja que estava com sérios problemas. Sérios problemas. Faltava o quê? O Espírito Santo agindo. Irmãos, nós nunca podemos permitir que isso não seja a realidade da nossa igreja em lugar nenhum. Né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um instrumento poderoso, que faz ideia. Quão poderosa a igreja é? Eu falo uma igreja local, a igreja como um todo, mas nós, como igreja local, temos sim uma autoridade espiritual fundamental. E é por isso que é tão combatida, né? Por isso que a igreja, a palavra, é tudo tão combatida. É interessante quando a gente olha certas situações e vê certas aparências que nos chamam a atenção de forma positiva. Nem sempre essas aparências positivas que nos chamam a atenção são abonadas por Deus, são vistas por Deus como algo bom. Nem sempre o que nós vemos como algo muito grande, muito grandioso, muito positivo, elas são boas diante de Deus. Né? Suas obras não são perfeitas diante de Deus. Deus falou para aquela igreja de Sardes: vocês têm muitas obras boas e maravilhosas,
para você como membro da nossa igreja no ano que vem? Né? Quais são, na prática, as ações e os projetos que Deus quer realizar na nossa igreja através da tua vida? Isso é importante. Né? Cada um tem um ministério. Eu tenho o meu, eu tenho o teu, eu tenho o teu. Antes do culto, né, ele estava falando sobre o café, tal, o ministério da Miriam, né, o ministério de fazer o café da manhã, outro ministério, né, e outros, só esse óbvio, né, e outros irmãos que também contribuem com o café da manhã, e outros. São vários os ministérios, são muitos. Ninguém um dia vai chegar para Deus e dizer assim: olha, Senhor, eu não fiz nada lá na igreja, eu creio que eu não tinha ministério nenhum lá para mim. Entendeu? Você está mentindo. E quem dá o ministério sou eu te dei. Você não fez porque não quis, não entender. Então é isso. Deus tem um ministério para todos nós. Né? O ano de 2026, eu estou colocando no meu coração que é um ano de muita evangelização da nossa igreja. Vidas para Jesus. Né? Além do outro dia aqui, com relação ao ministério infantil, crianças, quantas crianças nós temos no nosso bairro? Né? Precisamos focar nessas crianças. Fizemos uma capacitação aqui no outro sábado, falando com os professores infantis sobre essa questão, dando alguma dica, né? A Janete estava na capacitação, né, Janete? Sim, foi muito interessante. Então a gente vê como a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Quantas crianças no bairro, né? Precisamos dar uma decoração na nossa igreja com cara de criança. Está falando isso, ali a parte de lá em cima, a entrada. Vamos orar para Deus nos dar ideias, de recursos, de condições, tudo que Ele faz. A gente querer ser usado. Né? E as crianças são, sim, alvo do amor e da graça de Deus. Precisamos atingir. As crianças atingiremos seus pais, seus irmãos, amigos. Então a Bíblia nos dá um direcionamento. Né? Voltando a essa igreja, para não me alongar muito, né? Aquela igreja, ela precisava, e eu vou encerrar mostrando isso aqui, 5 verbos muito essenciais que nos trabalham. Primeiro, nos manda ela acordar, desperta. Desperta. Primeiro verbo aqui que ele apresenta. Desperta, acorda. Né? Há um texto na palavra de Deus que diz assim: desperta com que dorme, esclarecerá. E é interessante isso, porque a igreja está desperta e acordada. Né? Lembra quando Jesus estava lá no monte da transfiguração, e pediu para os discípulos orarem, e aí ele se afasta, então já dormia, ele vai ser ressuscitado no outro dia. E aí ele pede para os discípulos orarem. Ele vai mais adiante, pai, se for possível, faça nesse caso sem que eu beba, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Quando Jesus volta, já saiu e falou: fica orando aí que eu não volto. Ele foi orar. Quando ele volta, o que o discípulo estava fazendo? Estava dormindo. Morro, dormindo, né? Todos dormindo. Você não pode orar por um minutinho, né? Acorda, gente, ora, aí ele se retira. É a mesma coisa, quando ele volta ali, tempo depois, está dormindo de novo. Gente, quando eu resto, estão dormindo. E ele vai para a terceira vez, e volta a terceira vez, e os caras ficam dormindo. Veja como a gente é ruim, como a gente negligente. Coração duro. Né? Aí ele volta e está tudo dormindo. E Jesus estava orando por nós. Jesus estava lá rogando ao Pai por eles, que estavam dormindo, que por você e por mim, porque ele sabia que dali ele ia ser crucificado, ia morrer, ia ressuscitar por nós. Então a oração de Jesus não era por ele, era por nós. Tá? Então as ações que ele fazia eram em nosso favor. Meus camaradas, então a gente é desperto. Então precisamos despertar. Né? Desperta, dorme. Outra coisa, fortalece o que resta. Jesus fala para eles: fortalece. Vocês viram? Foi a igreja lá que abandonou o primeiro amor, né? Foi encontro aqui que deixaste o primeiro, abandonaste o primeiro amor. Né? Então a gente vê um Jesus dizendo para todas as igrejas: fortalece, você tem algo bom. Não deixa o diabo levar o que está de bom, não. Fortalece isso. Outro verbo, quinto, lembra-te, volta à simplicidade do Evangelho.
teu primeiro amor. Lembra? A essa igreja de Sardes, a mesma coisa. Lembra-te. Volta à simplicidade do Evangelho. Lembra que te emocionava no início, a graça, a cruz, o amor, a missão. Né? Lembra dessas coisas? Quero trazer à memória que me traz esperança nessa minha vida. E vamos entrar em 2026 lembrando, puxa, Deus tem tanta coisa, já fez tanta coisa, vai fazer muito mais. Né? Lembra? Não deixa parado na memória, não. O quarto e penúltimo, guarda. Lembra e guarda. Pratica novamente. Obedeça o que você sabe. Transforme lembrança em estilo de vida. Transforme lembrança em estilo de vida. Se você fizer isso, eu vou lembrar o que Deus fez por mim. Eu vejo tantas coisas boas, isso é o meu estilo de vida, está sempre lembrando e agindo. Né? E a quinta coisa, arrepende-te. Sem arrependimento não há restauração. Arrependimento não é emoção, é direção de Deus. Não é choro, é mudança. Né? Quando Jesus fala em arrependimento, ele está falando em mudar de estratégia, mudar de direção. Né? É uma mudança de mente, metanoia, né? Mudança de mente. Então a gente vê Jesus Cristo chamando a atenção daquela igreja por uma razão, assim como das outras. Qual é a razão? A razão é, ele amava aquela igreja e queria que aquela igreja, mais do que fosse vista pelas pessoas como uma igreja pujante, fosse vista por Deus como uma igreja espiritual. Fosse vista por Deus como um instrumento de bênção para as outras pessoas. E eu não tenho dúvida, irmãos, que é isso que Deus deseja de nós como igreja, né? Deus deseja de mim, Deus deseja de você. Tá? E de fato essas reflexões aqui, as 7 mensagens, são mensagens para nós hoje. Século XX não mudou nada em termos de coração humano. Não mudou nada com relação às igrejas. Tudo igual. Segue as 7 cartas, tem tudo a ver com todas as igrejas que nós conhecemos ou participamos e desconhecemos. Tudo igual, porque o coração do homem é o mesmo. Mas Jesus Cristo é o mesmo. E sempre deseja transformar uma igreja, por mais morta que seja, vamos chamar assim, que é o caso de Sardes,